Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando direitinho, realizando as atividades com bastante atenção, com bastante capricho e que estejam animados para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vamos utilizar o nosso livro e abrir ele lá na página 268. Nas páginas 268 e 269 do nosso livro, essas páginas aqui, temos uma história bem grandona e a Pro vai fazer a leitura dela para vocês, tá bom? Então fiquem bem atentos na leitura da história. O nome da história que a Pro vai contar para vocês agora chama-se Tônia e Opofi. Opofi era um pavão, tá? Então, o nome da história que a Pro vai contar é Tônia e Opofi. Essa história é de Flávio de Souza, faz parte do livro Que História é Essa? Então, vamos lá? Preparados para a história? Era uma vez um pavão chamado Arlindo Eugênio Felisberto. Você não sabia que os bichos têm nome? Pois fique sabendo que os bichos também não sabem que as pessoas têm nome. A única diferença é que não são os pais e sim os próprios bichos que escolhem seus nomes. E o pavão Arlindo Eugênio Felisberto escolheu esse triplo nome para ele porque achava lindo, genial, de tão inteligente e completamente feliz. Ele era o mais feliz dos bichos porque sabia que era inteligente e lindo. Arlindo morava perto de um grande galinheiro que deveria se chamar Aveiro, porque galinha era apenas um dos tipos de aves que moravam ali. Arlindo esperava que várias das galinhas e outras aves estivessem por perto para abrir a sua cauda. Ele a abria bem devagar, pena por pena, e esse espetáculo produzia um som suave, elegante e melodioso. Svluf! As galinhas e as outras aves não podiam aplaudir, porque as galinhas e as outras aves não têm mãos, mas elas faziam alvoroço maior que uma grande salva de palmas quando Arlindo terminava de abrir sua cauda e muito calmamente virava a cabeça para cá e para lá, fingindo que não sabia que o alvoroço tinha acontecido por sua causa. Um dia apareceu um filhote de cisne, horroroso de tão feio, e perguntou a Arlindo: será que eu sou seu filho? O pavão ficou tão surpreso com a pergunta que, svuf, abriu sem querer sua cauda. Vendo aquela maravilha, o filhote de cisne devia se mancar e seguiu seu caminho. Mas ele disse: que cauda bonita o senhor tem. Tomara que eu seja seu filho. Será que eu sou seu filho? Sou. Arlindo Eugênio Felisberto passou de surpreso a indignado pelo fato de um bicho tão sem charme, sem elegância e principalmente sem beleza ter a ideia infame de que poderia ser filho dele. Mas logo teve um ataque de riso, porque a ideia era mais que infame, era ridícula, patética e muito engraçada. E tanto riu e gargalhou que não conseguiu dizer nada para o filhote de cisne, que se afastou cabisbaixo, como se já tivesse sido mal recebido por vários outros candidatos à paz.
Arlindo não ficou morando ali por muito tempo. Algumas semanas depois desse encontro, que ainda dava cócegas nele e o fazia rir sozinho, um outro tipo de bípede assistiu ao Svloof, o espetáculo da abertura de cauda. Um bípede humano, que naquele mesmo dia catou Arlindo, enfiou num engradado e o levou para longe. No caminho, o pavão tremia de medo, porque tinha ouvido falar de aves que viravam o almoço e jantar dos humanos. Mas quando chegou em sua nova residência, já pôde conversar com algum dos novos vizinhos e ficou sabendo que ali viviam muitos bichos de todos os tipos e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. Esses visitantes comiam coisas de cheiro muito forte, alimentavam os moradores quando os guardas não estavam olhando e admiravam o tamanho, os dentes, a pele, as plumas, a força e a beleza dos bichos de todos os tipos. Arlindo Eugênio Felisberto sorriu e disse para si mesmo: gostei, eu posso continuar sendo feliz aqui. Arlindo foi até o fim da sua vida uma das grandes atrações deste local. E o alvoroço era sempre grande quando ele abria sua cauda, com um suave, elegante e melodioso svluf. Fim! Que história é essa? Vocês gostaram da história, crianças? Ou vocês acharam essa história um pouco estranha, um pouco esquisita? O que vocês acharam desta história que a Pro acabou de contar? Tônia e Opofi. Fica melhor o pavão, né? O que vocês acharam dessa história? Vocês gostaram? Então, vocês perceberam? Olhem aí no livro de vocês. Vocês perceberam que o nosso texto, toda a história, né? Toda a história, ela foi escrita com qual tipo de letra, crianças? Qual tipo de letra que vocês conseguem visualizar? Ela foi escrita toda num tipo de letra só. Qual é o tipo de letra? Letra de forma maiúscula, não é mesmo? Então, vamos às nossas atividades, aqui na página 270. Então, vocês viram lá que o nosso texto foi escrito todo em letra de forma maiúscula, não é mesmo? O autor, ele não usou nenhum tipo de letra. E nós temos quantos tipos de letra mesmo, crianças? 4, né? Letra de forma maiúscula, letra de forma minúscula, letra cursiva maiúscula e letra cursiva minúscula, certo? Mas no texto foi usado apenas, né, a letra de forma maiúscula. Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui as atividades na página 270, ó. O autor, vamos ver aqui primeiro este trecho, olha. Converse com o professor sobre de que história Arlindo Eugênio Felisberto participou. De que história o pavão, que era o Arlindo, né, ele participou? Que história é essa? Então, vocês vão descobrir nas atividades abaixo. Olha aqui, ó. O ator Flávio de Souza misturou as letras dos títulos das histórias conhecidas e cria um novo título para as versões que produz. Então, essa história aqui
é uma nova versão que ele criou. Para qual história será? E aí nós vamos descobrir. Ele mistura as letras para criar o nome das novas histórias. Então, nós vamos desembaralhar as letras, que esse é o título, né? Tônia e Opofi. Nós vamos desembaralhar as letras para descobrir o título original da história que acabamos de ler. Essa história que a Pro leu para vocês, lembra alguma história? A Pro leu lá para vocês de um pavão, né? Muito bonito, que recebeu aí veio um cisne, né? Que ainda estava muito novinho e muito feinho. E ele foi lá e humilhou esse cisne. Então, vocês lembram? Isso lembra vocês alguma história? Vocês conseguem lembrar de alguma história através desses relatos, dessa história que acabamos de ler? Então, nós vamos aqui, ó, organizar essas letras para a gente descobrir. Vocês estão vendo, algumas já estão nos seus lugares corretos e as outras ainda não. Então, para organizar, vocês vão acompanhar as cores, vocês estão vendo? Alguns quadradinhos estão pintados de laranja. E aí, vocês vão colocar as letrinhas que estão escritas de laranja. E algumas estão de pink, né? Um rosa mais forte. Aqui pro final. Vocês vão procurar quais são as letras que estão em rosa e vão organizar aqui dentro. E aí, vocês vão conseguir montar o texto, o nome, quer dizer, da história, de onde essa história de Tônia e Opofi foi retirada. Que história será essa, crianças? Eu acho que vocês já estão lembrando um cisne que ainda era muito feinho. Acho que vocês lembram, né? Aqui, nessa atividade de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Lembre-se, crianças, nós precisamos desembaralhar as letras. Então, conforme vocês vão colocando, vocês precisam aí, acompanhados do responsável, ver se a ordem que vocês estão colocando as letras está fazendo sentido, tá? Está formando uma palavrinha. Então, vocês vão colocar as letrinhas, mas vão pedir para o adulto te ajudar ali a acompanhar a leitura para que você consiga escrever o nome da história correto. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir o nome da história. E aí é só pedir para o responsável ajudar, tá? Não é fazer para você, ajudar a colocar cada letrinha no seu devido espacinho, tá? Aqui embaixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos organizar aqui, vocês vão descobrir o título dessas outras histórias, tem mais duas aqui abaixo. Vocês vão descobrir desembaralhando as letras e colocando ela nos espaços corretos. Vocês estão vendo que vai funcionar da mesma forma, ó. Verdinho, letra verdinha no espaço verdinho e letra vermelha no espaço vermelho. Aqui abaixo a mesma coisa, olha. Letra azulzinha no espaço azulzinho, letra laranjinha no espaço laranjinha, tá bom? Para vocês organizarem as letrinhas e formarem o nome das histórias. Nós vamos ter 3 nomes de histórias aqui. Duas delas, essas duas aqui, nós conhecemos, fizemos atividades com elas, hein? Algumas aulas atrás, essas duas daqui. Essa também fizemos atividade com ela, mas já faz um tempinho. Essas duas foram mais recentes. Então, vamos lá. Na página 271 do livro de vocês, nós temos aqui a imagem de um pavão. Olha só que lindo. Quem aí já viu um pavão de pertinho? Quem já teve aí a possibilidade de ver um pavão de pertinho? A cauda dele é realmente muito linda e quando ele abre assim, aquela explosão de cores, é realmente algo muito bonito, né? Então aqui diz assim: o autor Flávio de Souza achou interessante mostrar no conto do Patinho Feio a história de um bicho que se achava muito feio e de um bicho que se achava muito bonito. Então, temos aqui a imagem do pavão. A Pro acabou de dar a dica, quem prestou atenção na Pro
acabou de dar a dica da resposta da atividade anterior. Eu não vou repetir. Você acha que o personagem tinha razão de se achar tão bonito? Então, você vai olhar aqui a imagem. Vocês acham que ele tinha razão de se achar tão bonito? O que você acha do pavão? Qual era o som que o pavão fazia quando abria a cauda? Então, ele está em negrito lá no texto, né? O som que ele fazia. Vou mostrar para vocês. Aparece várias vezes na história e ele está, ó, mais pretinho que os outros. Esse aqui, ó, onde tem esse monte de letra estranha misturada, tá vendo? Ficou estranha, né? As palavras não formam uma família, não tem família silábica, não tem nada. Então, era o som que ele fazia quando abria a cauda. Então, vocês vão copiar esta palavrinha aqui neste espaço, ó. Ok? Escreva em letra cursiva, não esqueçam, letra cursiva, o nome completo do pavão, personagem da história. Então, o nome dele tá lá no comecinho da história, ó. Então, vocês vão fazer em letra cursiva. O nome dele tá aqui na primeira linha, ó. Arlindo, tá vendo? Começa aqui. Arlindo Eugênio Felisberto. São 3 nomes que ele tem. E são 3 espaços que vocês têm aqui. Então, vocês vão colocar um nome em cada espaço. Arlindo Eugênio Felisberto. Lembre-se que para letra cursiva, quando a gente vai escrever de letra cursiva, é apenas a primeira letra, tá? De nome próprio, que a gente faz maiúscula. As outras a gente coloca minúscula, tá? Então, não vai escrever o nome dele todo com letra maiúscula só porque a história está toda em letra maiúscula, tá? Pode escrever aqui, colocar a primeira maiúscula e as outras minúsculas, tá? Como a Pro já explicou para vocês. Escreva em letra cursiva o seu nome e sobrenome. Então, esse espaço aqui, ó, é para você escrever o seu nome em letra cursiva, tá? Mesma coisa. Quantos nomes e sobrenomes você tem ao todo? Então, vocês vão pensar no nome de vocês completo. Como que é o nome de vocês completo? E quantos nomes tem no nomezinho de vocês? Nome e sobrenome. Então, vamos supor aqui, o nome da Pro é Janaína de Oliveira Silva Ferreira. Então, a Pro tem 4 nomes, né, ao todo. Então, vocês vão contar o de vocês assim, igual a Pro contou, e colocar a quantidade aqui, tá? Agora, vamos à próxima página, aqui, ó. Página 272. Então, onde o pavão morava no início da história? Vocês lembram onde o pavão morava? E no final da história, onde você acha que ele foi morar? Então, aqui abaixo, olha, siga o passo a passo e desenhe algumas galinhas no galinheiro ao redor dele. Então, aqui, ó, primeiro ele morava em um galinheiro, não era mesmo? Lá onde tinha bastante aves. Olha, aqui, vocês vão prestem bastante atenção. Se vocês forem seguindo as dicas desse desenho, vocês vão conseguir desenhar uma galinha igual essa. Então, aqui tem todas as dicas, ó. Primeiro você vai fazer assim, ó, um círculo maior, um círculo menor, um tracinho. Com eles pronto, olha, você vai fazer um triângulo aqui, 2 triângulos pequenininhos aqui para seus pezinhos e vai passar, ó, mais um tracinho aqui, ó, abaixo. Você vai fazer um círculo menor dentro daquele círculo grande, tá vendo? Mais 2 triângulozinhos bem pequenininho aqui, ó. E mais, ó, 2 palitinhos, 2 pauzinhos aqui, ó, nos 2 triângulos que você tinha feito como as perninhas. Olha só. E aí é só fazer os acabamentos, olha. O olho, aqui, ó, a crista, né?
as peninhas, os risquinhos aqui representando as peninhas. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir desenhar uma galinha como essa. Só seguir o passo a passo aqui. E aí, vocês vão desenhar galinhas neste galinheiro aqui, ok? E aí, depois vocês vão registrar para pro aqui embaixo quantas galinhas vocês conseguiram desenhar ao todo neste galinheiro, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. Não está difícil, né? Talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade de preencher lá o nome das histórias, desembaralhar as letras para preencher o nome das histórias. Mas pede ajuda aí para o responsável que está te acompanhando na hora das atividades, que você vai perceber, se as primeiras letras que você começar a encaixar, já vai facilitar para você a atividade, tá bom? É só fazer com bastante atenção, certo? Então essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês façam aí com bastante atenção, bastante capricho e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!